Boa noite a você que está acompanhando o canal 55, HF 11 da NET, ou está nos vendo através do tvuplay.tv.br e das redes sociais. Obrigado pela sua sintonia. Pilas, você sabe o que são, né? Aquele dinheirinho, Galdério, essa gíria que a gente tanto usa no Rio Grande do Sul. Me dá uns pilas aí. Pois bem, o governo do estado criou uma nova função ligada a dinheiro. É um aplicativo onde a gente vai ter muito mais transparência para saber os gastos do governo. Vamos conversar sobre pilas com Álvaro Fraquedin. Ele é o contador e auditor-geral do Estado, subsecretário da Fazenda. Na série de entrevistas com os novos vereadores de Porto Alegre, vamos conversar com o Ramiro Rosário. Nelson Marquesan Júnior foi o prefeito mais votado no primeiro turno. Pois bem, elegeu apenas um vereador do partido dele, PSDB. Ele vai estar conosco. Fechando o programa de hoje, estamos em outubro e o mês é dedicado à luta contra o câncer de mama. Vamos conversar com a presidente do IMAMA, da FEMAMA, e também a chefe de mastologia do Hospital Moinhos de Vento, Mayra Calef. Tem muita entrevista boa para você acompanhar nesta noite de sexta-feira, aqui no 21h30, que está no ar. Deixa eu fazer uma correção aqui, depois eu vou entrevistar o Álvaro Facredin e não Fraquedin. Peço desculpa pessoalmente para ele, tá bom? Também vou dizer, né, essas aberturas longas que eu faço, tinha que dar um erro, né? Ramiro Rosário, o único vereador eleito pelo PSDB. Seu candidato a prefeito foi o mais votado e elegeu apenas um tucano para a Câmara de Vereadores da capital. Boa noite, prazer lhe ter aqui. Boa noite, Felipe. Honrado de estar aqui contigo, podendo conversar um pouco. Ah, fui eu, né? Facredin. Pô, também era... Ele será o único tucano voando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Com 4.676 votos, Ramiro Rosário foi eleito para o próximo mandato na capital. Ramiro, prazer lhe ter aqui. Boa noite. Boa noite, Felipe. Fico muito honrado em estar aqui. Na verdade, é a primeira vez contigo e, sem dúvida nenhuma, é isso que nós desejamos ao longo desse mandato também. Manter uma relação próxima com as pessoas. Qual é o tamanho do voo do tucano na Câmara? Você já andou por lá, já tomou conhecimento. O que dá para fazer na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um tucano solitário? Na verdade, na última legislatura, o PSDB também elegeu apenas um vereador. O PSDB ele passa por um processo de reestruturação no Estado, de fortalecimento da sigla, e que nós tivemos agora o resultado da própria majoritária, com o Marquesan surpreendendo e chegando ao segundo turno como primeiro colocado. Sem dúvida nenhuma, isso é também reflexo desse processo de fortalecimento da sigla aqui no Rio Grande do Sul. Vocês acreditam mesmo? Porque não ficou descolada essa situação? O PSDB tem um deputado federal. O PSDB tem na Assembleia 2... São 4 na Assembleia. Na Assembleia é 4. Não, a Assembleia está bem melhor. 4 na Assembleia, apenas um. Não tem uma disparidade assim no número... Você não acredita nisso? De 36, apenas um? Eu vejo, certamente, os votos do Marquesan foram votos na postura, na atitude que o Marquesan tem na Câmara dos Deputados e também na sua vida política como um todo. Esses votos são do Nelson Marquesan, e o que ele representa, esse desejo de mudança, esse desejo de novos tempos na nossa cidade e no país como um todo. Claro que o Marquesan está dentro do PSDB. O Marquesan é o presidente estadual do PSDB e tem a responsabilidade também de fazer com que a sigla se fortaleça e acompanhe esses novos tempos, esses novos ares que as pessoas pediram nas ruas e seguem pedindo também acompanhando a política. Na coligação são 5 eleitos, mas tem mais gente por fora que parece pensando hoje. O PTB agregou a candidatura, Exatamente. O PTB e outros partidos anunciaram apoio à candidatura do Marquesan.
Como é que vai se trabalhar a Câmara se Marquesan for eleito? Eu vejo que o Marquesan e a política que ele coloca, né, isso já foi comprovado ao longo dos últimos anos, dentro da Câmara dos Deputados e também na própria forma como ele atua politicamente, ele prima muito pela transparência e a seriedade nas relações políticas. Né? Eu creio, né, e pelo que eu conheço do Marquesan e tive a oportunidade de trabalhar com ele lado a lado também no seu escritório em Porto Alegre, eu vejo que nós não assistiremos o que a cidade costumou assistir, né, de negociatas dentro da Câmara de Vereadores, né, daquele carguismo de partidos políticos. Não será loteado este governo em partidos políticos. Não vai ter toma lá da cá, essa troca, não é essa a ideia. A sociedade não quer mais isso, as pessoas não querem mais isso, as pessoas acompanham a política muito mais. Vai passar projeto na Câmara, o senhor imagina, sem essa reciprocidade? Bom, isso vai depender muito da questão da articulação política dentro da própria Câmara de Vereadores, né? E principalmente o engajamento da sociedade. Mostrar para a sociedade o que está acontecendo. A partir do momento que as pessoas foram às ruas, né? E eu sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre aqui no Rio Grande do Sul e acompanhei esse processo muito bem e de dentro. Né? As pessoas foram às ruas e houve uma pressão muito forte, um recado muito claro à classe política. Eu vejo que o nosso papel na Câmara de Vereadores, sem sombra de dúvidas, será aproximar, reaproximar o cidadão da sua casa, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O MBL, em algum momento, foi considerado um movimento político liberal. Antes da gente entrar no ar, a gente conversava sobre isso. Sim. O senhor não se diz um liberal, o senhor diz um social-democrata. Social-democrata. Não, mas era o que a gente conversava fora do ar. O senhor tem uma visão. Democrata cristão. Social-democrata, um democrata cristão, isso. Não do Emael, mas ligado muito mais ao UDC alemão, no caso, a Angela Merkel. Esse é o seu norte, esse é o seu foco ideológico? Olha, é interessante esses rótulos, né, que se tentam colocar, e eu acho que os rótulos eles servem muito para facilitar o debate. Né? Eu já tive liberais que me chamaram de conservador, conservadores que me chamaram de liberal. Eu vejo que dentro da economia, dentro dos aspectos econômicos, poderia ser considerado um liberal, dentro dos valores morais, considerado um conservador. Né? Então, vai depender muito realmente, né, dessa atuação e se os rótulos vão se manter ou não. Só para fechar, vai ter uma bancada jovem do MBL em Porto Alegre. O Ricardo Gomes esteve aqui, eu deveria ter feito essa pergunta, o Felipe Camozato também passou, mas só hoje me ocorreu. Uhum. Vocês estavam os três no MBL. Inclusive, eu citei isso numa das duas entrevistas. Tem uma foto de vocês com o meu querido amigo Antônio Gornati em cima. O Gornati publicou essa foto no Facebook dele. Né? É uma bancada, e aí o neo que eu vou usar tá, é só de juventude, tá? Mas é uma bancada neoliberal, nesse sentido de jovens liberais na Câmara. Vocês, Partido Novo, PSDB, PP, vocês imaginam que vão atuar em conjunto os três fora do âmbito partidário? Nós somos amigos. Né? O Felipe Camozato, o Ricardo Gomes e eu somos amigos. Atuamos juntos nas ruas e o que eu tenho dito é que é a bancada das ruas. É a bancada das ruas e vejo que é um nome, né, se é para se colocar um nome nesse grupo, né, é um nome muito apropriado e que de fato aproxima as pessoas e que aumenta a nossa responsabilidade no que eu te disse antes. A responsabilidade que nós teremos de mostrar para as pessoas que foram às ruas lutar por moralidade dentro da administração pública, lutar contra a corrupção, de mostrar a essas pessoas que é possível sim fazer uma política séria, transparente, começando pela nossa cidade. Então, o nosso papel, sem sombra de dúvidas, será reaproximar o cidadão da classe política, né, fazendo com que eles participem também dos processos de decisão e ocupem as câmaras de vereadores no país inteiro, especialmente a nossa em Porto Alegre. Eu não gosto disso, mas quando se fala de eleição municipal, a gente sempre diz o seguinte: a pessoa está mais preocupada com o buraco da rua, com a saúde do município, com a segurança ou com a educação, do que propriamente com a questão ideológica. Sim. Só que todo mundo está aguardando embates ideológicos na Câmara de Vereadores. E terão. Terão. Nós temos Mas muito mais do que isso, Felipe. Nós temos uma bancada muito forte, uma tradição da cidade à esquerda. Sim. Reforçada há alguns anos já por Fernanda Melchiona, a vereadora mais votada. O PT volta com alguns vereadores, mantém uns, volta da Elicel. Nós temos a bancada do pessoal cresce, né? Como é que o senhor imagina? Vamos ter
essa bancada das ruas cuidando da rua, do buraco, ou é uma questão, o buraco é muito mais embaixo e nós teremos aí embates ideológicos? Teremos embates ideológicos e a cidade precisa que tenha. É fundamental que a gente consiga fazer com que um Cais Mauá, por exemplo, não se torne o símbolo de um ranço ideológico. Nós não podemos mais permitir que as pessoas cultuem essa cultura do atraso que nós temos em Porto Alegre, que é tradicionalmente, como tu disseste, uma cidade de centro-esquerda. Mas o papel, a atuação do vereador vai muito além. E eu coloquei isso muito claro também ao longo da campanha, e eu já tenho uma militância político-partidária e tive a oportunidade de passar para o outro lado do balcão. Eu já fui gestor do Centro Administrativo Regional Eixo Baltazar, que é o CAR Eixo Baltazar, que equivaleria a uma subprefeitura em Porto Alegre. Neste governo, no governo que passou agora. No governo Fortunati. Isso, antes do PSDB sair do governo. Tá. E o que eu pude experimentar, na verdade? Eu vi que nós vivemos uma cidade extremamente burocratizada, uma cidade onde as secretarias e departamentos não se comunicam, que a gestão que tanto se fala, e às vezes nos discursos a gente fala em gestão, as pessoas não compreendem o quanto aquilo de fato atinge lá na ponta, prejudica a vida e o cotidiano do cidadão, desde uma poda de árvore não feita até um buraco na rua, sim. O papel do vereador é este, é verear, é cuidar, é estar próximo às pessoas, e é o agente político mais próximo das pessoas. Então, por mais que nós tenhamos e queremos ter embates ideológicos dentro da Câmara de Vereadores, eu também quero cumprir esse papel do vereador, que é ser um agente fiscalizador. Eu não quero ficar sempre usando essa questão, mas já que o senhor falou o senhor já está na vida pública, então? O senhor já estava antes, vai seguir agora na vida pública. Dos três que nós citamos, o senhor é aquele que tem um vínculo partidário mais longo. O senhor está com quantos anos de PSDB? Desde 2009. Ou seja, ao contrário de Ricardo Gomes, que se decidiu pelo Partido Progressista esse ano, Felipe Camozato, que está há 2 anos no Partido Novo. Foi um dos fundadores. Foi um dos novos, mas é 2 anos alguma coisa. O senhor já tinha um partido antes. Por que o PSDB lá atrás? Quando eu estava no movimento estudantil, eu fui convidado por um grupo de professores, colegas, a ingressar no movimento democrata cristão. Primeiro, nós passamos alguns meses estudando a democracia cristã para ir escolher o PSDB. E o PSDB tem na sua fundação uma matriz, uma presença da democracia cristã muito forte através de André Franco Montoro. E por isso que foi escolhido o partido. E também pelas suas posições nacionais. Tá. Como é que vai se trabalhar o segundo turno agora? O que vocês já estão... Porque eu sei que o senhor agora está mais envolvido, porque agora o senhor deixa um pouco de pensar em pedir os seus votos e vocês estão focando na candidatura marquesana. O que tem de novo? Hoje tem o PTB aderindo. O que tem pela frente aí? Eu, na verdade, desde a campanha no primeiro turno, todos os votos que foram pedidos, foi pedido casado com o Marquesan. Porque eu realmente acredito... Teve gente que não pediu? Teve trairagem? Certamente deve ocorrer, em qualquer coligação isso ocorre. Mas o Marquesan, eu vejo ele como a melhor alternativa a Porto Alegre. Como eu te disse antes, tive a oportunidade de trabalhar com ele e o Marquesan é muito sério no trabalho. Realmente, para acompanhar o ritmo dele é muito difícil, porque é uma pessoa que abaixa a cabeça e coloca metas, trabalha com dados, estatísticas e vai atrás realmente dos resultados. Então eu vejo que Porto Alegre precisa beber desta água que nunca bebeu. Porto Alegre é uma cidade que não teve a oportunidade de ter um governo realmente mais leve, transparente e que de fato prime pela boa eficiência dos serviços públicos. E o que eu vejo então nesse segundo turno, que Porto Alegre mostrou no primeiro turno que está pronta para dar essa mudada, para dar essa guinada dentro da sua administração. E agora eu entro de cabeça dentro da campanha também da majoritária, entro de cabeça na campanha do Marquesan. Claro que antes estávamos no nosso comitê, com a nossa equipe, e agora já me mudei para o comitê central lá do Marquesan, poder acompanhar de perto e contribuir no que for necessário. Parabéns pela sua eleição. Obrigado pela presença ao vivo aqui conosco. Sucesso no mandato a partir de 1º de janeiro. Obrigado. E acho que vai ser muito interessante a gente acompanhar essa mudança na Câmara de Vereadores, que não foi maior do que a prevista, as pessoas previam exatamente esse nível, mas a mudança se dá muito com a chegada de jovens, todos eles ligados. Aí eu vou fazer ao movimento
Brasil Livre, mas uma cabeça mais liberal, todos eles. Exato. Né? Então, mesmo o senhor sendo democrata, cristão, vou... Porque o rótulo não adianta, a gente não escapa do rótulo, né? Vou lhe taxar assim. Ramiro Rosário, obrigado mesmo, uma boa noite. Muito obrigado, Felipe, e sigo à tua disposição, sigo à disposição das pessoas também que queiram acompanhar esse mandato, né, através das nossas redes sociais e do futuro gabinete. Tá bem. Conversei com o Ramiro Rosário. Para quem estranhou as perguntas que eu fiz aqui em relação à candidatura, né, só quero dizer o seguinte: os candidatos do os vereadores eleitos pelo PMDB já estão convidados, vão participar do programa e, obviamente, também vou perguntar a respeito da visão deles em relação a Sebastião Melo nesse segundo turno, certo? Então, ninguém precisa começar a me xingar pelas redes sociais. Calma, muita calma nessa hora. Depois do intervalo comercial, vou falar sobre pilas. Vou pedir um emprestado aqui para o contador e auditor geral do Estado que vai estar conosco. 21h30, volta em instantes. Começar essa entrevista primeiro pedindo desculpas ao meu entrevistado, porque na abertura do programa eu disse Álvaro Fraquedin e o nome é Facredin. Álvaro, perdão. Sabe, eu peço na boa, porque as pessoas todo mundo me chamam de Felipe Oliveira, não, e não né? Uma vez o Felipe Oliveira, advogado, foi candidato à presidência do Inter, e o Luiz Carlos Reck, eu estava na Bandeirantes, o Luiz Carlos Reck na Guaíba dizia assim: e aí vem ele, será que o Felipe Vieira tem chance? E os repórteres, não, Felipe Vieira nenhuma, porque o nome do candidato é Felipe Oliveira. Então eu já detesto quando eu troco o meu, mas eu troco o nome de todo mundo. Se tu usasse o Garcia, talvez fosse mais fácil. O Garcia era mais fácil. Isso, é que nem o meu caso. O Garcia era mais fácil. Se usasse o Salomão, que é o sobrenome da minha família. Eu não usei o Garcia, porque tinha o João Garcia e tinha o Alexandre Garcia. Isso. Quando eu comecei no rádio, eu era Felipe Garcia. Quando eu comecei no rádio em 1979, a Rádio Sobral de Butiá, Alfeu Oliveira não lembrava o nome do meu pai, que ele chamava de seu Romeu. Mas lembrava que a dona Hilda era irmã de Francisco, e o Francisco era Garcia. E na hora ele fez aquela associação, conosco aqui o Felipe Garcia. E eu virei Felipe Garcia há um tempo. Garcia aí depois eu virei, botei Felipe Garcia Vieira, e aí eu cortei o Garcia e deixei o meu caso é mais ou menos parecido com o teu. Na minha família, em Barra do Ribeiro, que é a minha região próxima a Tuabutiá, nós lá somos Salomão, e todo mundo é Salomão. Mas meu pai, quando veio para Porto Alegre, adotou profissionalmente o último sobrenome, que é Abd Fakredin, que é um sobrenome libanês, a família de origem libanesa. Né? E é forte, é bom. Como meu pai aqui era Facredin, e os colegas do meu pai daqui sempre diziam, o Facredin, o filho do Facredin, filho do Facredin, aqui eu passei a ser Facredin, embora lá na minha cidade eu sou Salomão, assim como o Garcia, lá em Butiá. Mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos. Isso. Querido, vocês tiveram uma sacada ótima no nome, né? Pilas. Exato. Que a gente está acostumado para moeda, né? Me dá os pilas aí. A moeda do gaúcho. O que são os pilas agora do governo do estado? Exatamente. Pilas foi uma plataforma informativa de livre acesso à sociedade, essa sigla, não é? Mas foi feita a partir da expressão típica do gaúcho, que significa dinheiro. Quem é que fez a emenda toda? Quem é que bolou plataforma? Foi tu? Foi. Tu olhou? Na verdade, o nome surgiu de um brainstorm feito na Contadoria e Auditoria Geral do Estado, entre as pessoas que estavam elaborando o aplicativo que nós estávamos desde o ano passado fazendo. E juntou-se a equipe técnica de TI, o pessoal de TI é um pessoal muito criativo, né? Para fazer um brainstorm a respeito do nome daquilo que nós estávamos criando. Que era portal disso, portal daquilo, sabe aqueles nomes mais pomposos de TI. E um colega, auditor da Secretaria da Fazenda, disse, quem sabe, isso é pilas. E botou como sugestão... É uma sugestão que ninguém põe em crédito, né? Sim. Lá no final da fila, um monte de nome pomposo, a sugestão simples. E eu, como também gosto do rádio, sou do rádio, tenho um programa de rádio semanal em Barra do Ribeiro, lá na Rádio da Barra, e eu gosto das coisas simples. Eu corri toda a lista de 15 nomes, lá embaixo tinha pilas. E eu disse, tá aí, gostei do nome pilas. Mas aí tinha que criar uma sigla. Mas pilas, ninguém entende, pilas em outras regiões tem outro significado.
Pilas ninguém entende o que é Pilas. Eu disse, não, Pilas, só quem entende é o gaúcho. Se tu disser Pilas em todo o Rio Grande do Sul, todo mundo vai saber o que é. A referência vai se dar dinheiro. Exatamente. Nesse caso. Até para o gaúcho fora do Rio Grande. Como nós estamos montando uma plataforma de informações do Rio Grande, ou seja, só interessa ao gaúcho, a quem é daqui, a quem entende nosso linguajar, a gente... Pilas eu gostei. Tá, mas como é que vamos botar Pilas? Aí eu olhei e disse, não, Pilas, plataforma informativa de livre acesso à sociedade. Foi assim que surgiu. Isso, foi assim. Saiu lá. Simples assim. Foi simples assim. Bom, vamos lá. Foi lançada na... Agora dia 5 de outubro. Na terça-feira. Isso é terça, né? 9h30 da manhã no Palácio Piratini. E aí, o pessoal já está baixando, porque é um aplicativo para que a gente possa acompanhar o dia a dia. Isso. Deixa eu baixar aqui para tu mostrar para o teu telespectador. É uma plataforma que tem um ícone que é o gaúcho, não é? Uhum. É o laçador, em verde, que simboliza dinheiro. A gente abre, ele tem 7 banners, 7 abas, onde tem a despesa por poder, por órgão, por área, a despesa de servidores públicos, então tem toda a parte de folha de pagamento dos servidores do Executivo, porque só o Executivo está na plataforma do Transparência do Estado, né, na original. Temos também os fornecedores, então qualquer pagamento a fornecedor do Estado, e são 63 mil fornecedores, mais pessoas físicas que cadastradas como tal. E o fornecedor, estou lá esperando o dinheiro. Isso. Vou entrar aí no Pilas. Se tu cadastrar aqui, se tu botar o teu nome aqui, Felipe Vieira, eu até fiz um teste antes, né? Tu não estás, se tu botar Felipe Vieira, não tem nenhum crédito. Não crédito para ti. Não, nem pagamento, porque aqui é só pagamento, não é? São valores pagos para os fornecedores. Tá, não são as dívidas. Não são dívidas, são valores pagos, né? E ele retroage até 2004. Então, são todos os pagamentos feitos a fornecedores do Estado de 2004 a 2016 até o dia de ontem. Porque ele é sempre atualizado na noite anterior, porque a contabilidade do Estado é uma contabilidade online real-time, né? E o aplicativo também é. Com isso, aquela fofoca que nós, jornalistas, recebemos, que é o seguinte. O Álvaro, o Giovanni Fels, o Sartori estão escondendo o dinheiro. Nós vamos poder chegar aí, vamos olhar, se está o dinheiro, se quem é que recebeu. Olha, eles pagaram X milhões para um e não pagaram 2 mil para o outro. Isso tudo nós vamos poder acompanhar. Na verdade, a ideia da plataforma, que ela é gráfica também, ela é gráfica, tem valores e percentuais. A ideia da plataforma foi tirar do portal da Transparência do Estado, lá do www.transparencia.rs.gov.br, as principais consultas dos cidadãos gaúchos desde 2009, quando o portal de transparência foi criado, até o momento presente. Fizemos um levantamento dessas principais consultas e tiramos dali 7 possibilidades, 7 macro consultas, digamos assim, desdobrando essas macro consultas. Então, a situação financeira do Estado, tu não vai ter do dia. Ali, olha, tem hoje no caixa tanto. Esse detalhamento todo vai estar disponível e continua estando lá no portal da Transparência. Sim, que é onde eu busco sempre quando tem essa fofoca. Aqui é a informação percentual mais facilitada, que tu vai dar um clique e vai saber, quero saber se o fulano ganhou diário, se viajou e quanto ganhou diário o seu Álvaro, né? Tá. Lá em 2004, vai botar lá, Facredim, diárias, vai estar lá o valor que ganhou. Esse nível de detalhamento por mês está no nosso celular à disposição de qualquer gaúcho que baixar o aplicativo. Transparência e cidadania na palma da sua mão. Esse era o conceito que a gente queria passar para o gaúcho, para que a gente pudesse passar também, que desse um empoderamento das informações, para que o gaúcho pudesse saber aonde está indo o dinheiro dos impostos, porque também tem a aba das receitas, né? Então, digamos, lá no final temos uma aba de 6 abas de despesas e gastos, e temos a aba das receitas, aonde são as principais receitas do Estado, aonde arrecada, aí tu vai abrindo por valor, tu vai clicar aqui em qualquer receita, ele vai te desdobrando o que compõe aquele grupo, as tributárias, quanto arrecadou daquelas, quais são aquelas, e ela vai dando por financeiro e vai abrindo, tu vai te empoderando da informação dos recursos que entram e dos recursos que saem dos pagamentos feitos ao Estado do Rio Grande do Sul. Qual é a ideia? É de que nós pudéssemos passar para o cidadão gaúcho
num conceito moderno, que é mobilidade e simplicidade, pudéssemos passar as informações, dando o real empoderamento da informação, e para que o gaúcho e a gaúcha pudesse perceber a situação do Estado do Sul. Quantos anos você tem de secretaria, de contadoria? Eu entrei na Secretaria da Fazenda em 1992, final de 91 e início de 92. 92 está ótimo. Eu cheguei em Porto Alegre em 89, já em 90 fazia reportagens lá na secretaria. A coisa mais difícil era arrumar um dado. Porque quem tem informação tem poder. É aquele velho história. Quem tem informação tem poder. Isso. Não divulga isso. Esconde isso. Olha, bota para baixo do tapete. A Secretaria da Fazenda, eu trabalho lá desde 92, foi uma caixa preta há muito tempo. Depois vieram todas as leis de acesso à informação, foi se ampliando isso. O que vocês estão fazendo nesse momento é dar uma transparência, se não absoluta em real time mesmo, mas com uma defasagem pequena. Ela é real time, porque... tem 24 horas. É da noite anterior. Eu só não posso disponibilizar agora, porque a contabilidade, às vezes, tu registra e tu estorna, né? Sim. Então, daria uma informação sempre dúbia. Agora é 10, ficou 0. Então, para não correr esse risco, a gente fecha na noite anterior, disponibiliza. Né? Ele é quase real time. Isso. É um espetáculo. É quase real time. E são todos dados oficiais do Estado do Rio Grande do Sul. Mas não tem mais o que esconder, não tem o que esconder. E são as consultas que são mais feitas no portal de transparência, vai ajudar muito, talvez, na compreensão do que o cidadão e a cidadã gaúcha têm do seu Estado. O empoderamento dessa informação, ela vai ser importante porque também um fornecedor em relação ao outro, por exemplo, né? O fulano, o Felipe está fornecendo para o Estado, eu não estou, né? Por que eu não estou? De repente o meu preço não está tão competitivo, o do Felipe está. Né, porque as compras são sempre feitas pelo menor preço, e assim sucessivamente, tu dando de forma transparente a informação, a gente acredita que isso vai mudar a realidade das coisas e a relação do poder público com o cidadão. Hoje, o que nós notamos, Felipe e telespectadores, é que a gente, lá no início, quando o governo Sartori entrou, teve todo um trabalho de convencimento, né, que foi as caravanas da cidadania pelo interior, onde o governo, para tentar explicar para as lideranças daquelas comunidades de que situação efetivamente estava o Estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente percebeu que nós contribuímos com esses dados para que fossem passados aos gaúchos, nós percebemos que, mesmo assim, sempre tinha gente que achava que tinha dinheiro guardado debaixo do colchão. E até hoje acredito que tenha. Né? Até hoje. Isso é uma confissão, porque isso não é nada segredo. Quem me ouve no rádio sabe disso. Eu te acompanho. Todo mundo, todos os dias não, mas uma vez por semana, 2 vezes por semana, a gente recebe uma informação dizendo: o governo do Estado colocou dinheiro lá, tirou dinheiro daqui, está escondendo dinheiro do caixa, há uma má vontade em pagar o funcionário, tem dinheiro para pagar o funcionário e não quer. Vocês estão acostumados a levar essas porradas? Isso, sempre. Né? Há 25 anos já estou acostumado. Bom, a verdade, e aí o que a gente faz? A gente checa. E eu tenho que dizer isso em função da lei de acesso à informação, nos últimos anos tem sido facilitado. E nesse governo não tem sido diferente. Secretário Feltz, tem esse dinheiro? Não tem, está aqui, o número agora é esse, ontem o caixa fechou assim, estamos juntando. Claro que aí as pessoas vão adjetivar da maneira como quiser. Para nós, imprensa, isso é a melhor notícia. Para nós, imprensa, para nós, cidadãos, isso é a melhor notícia que a gente tem. É o primeiro passo, Felipe. Isso é o primeiro passo. Ou seja, nós esperamos que com essa ferramenta simples, com essa mobilidade, essa simplicidade, a gente consiga evoluir as informações, porque elas são digamos assim, elas virão de forma natural, a partir da necessidade das pessoas. A gente vai agregando funções, vai agregando outras informações necessárias. Quantas pessoas já baixaram o aplicativo? Em 2 dias baixaram 4 mil pessoas. Em 2 dias foi a maior baixa entre todos os aplicativos do que o Estado tem o RS Gov, tem todos do IPVA. Assim, a baixa está muito grande. Eu não baixei ainda, mas vou baixar depois do programa. A baixa está muito grande. Me diz o seguinte só, entra pelo site do governo, rs.gov.br, entra por onde? Entra pelas lojas da iOS, do Android, Google Play, Android ou iPhone, pelas lojas normais, vai botar lá Pilas, espacinho, RS. Pilas, espacinho, RS. Tu vais ter o aplicativo gratuito, as informações são mais de 100 milhões de dados do governo de Estado
na palma da sua mão. 100 milhões de dados. Álvaro Salomão Facredin. Abfacredin. Abfacredin. Obrigado pela tua presença aqui. Parabéns, e a gente espera que cada vez mais essa relação com a sociedade se dê dessa forma, através da transparência. Muito bom te ter aqui. Obrigado a você e espero que todo o teu telespectador baixe o aplicativo Pilas RS. Pilas-RS em qualquer das lojas do seu celular. Depois do intervalo comercial, eu converso sobre o Outubro Rosa com Mayra Calef, 21h30. Volta em instantes. Recebo nesta noite, aqui no 21h30, Mayra Calef, presidente da FEMAMA, IMAMA e chefe de mastologia do Hospital Moinhos de Vento. Mayra, prazer te ter aqui, muito obrigado pela presença. É um prazer, é meu. Vamos ver tudo que o Outubro Rosa nos responde esse ano. Pois é. O que tem diferente esse Outubro Rosa? A nossa obrigação sempre no Outubro Rosa é aproveitar ele para divulgar o câncer de mama, mas vocês sempre preparam ações diferentes. Esse ano a gente vê assim que existem leis, existe uma mobilização grande, só que no Rio Grande do Sul a gente tem o IMAMA há 23 anos, mas ainda não acontece a mudança na mortalidade. Então continuamos ainda com uma doença altamente curável e que todo dia, mesmo para quem tem acesso no consultório, chegam pessoas com estágio 2, 3, 4 da doença, ou seja, estágios que talvez não sejam mais curáveis. Há muito tempo a imprensa vem batendo na questão do toque, né? Se toque. Mulheres, homens também vão falar sobre isso, porque homens são muito mais cuidados, até por ignorância nessa questão. As mulheres não estão se tocando o suficiente para descobrir nódulos. Como é que está funcionando isso? A questão do toque, ela passou muito mais a ser de autoconhecimento do que exame. O exame quem faz é o médico. Certo. E então, nós estamos numa campanha grande para falar assim, exames de rotina, faça com que o ginecologista toque sua mama. Se vai num clínico geral, o clínico pergunta, estás fazendo teus exames de rotina com mamografia a partir dos 40 anos? Então, tem que existir uma série de especialidades ou áreas da medicina envolvidas com essa detecção precoce / prevenção. Os fatores de risco praticamente são os mesmos. Obesidade, sedentarismo, abuso de álcool, cigarro. Então, assim, acho que é toda uma conscientização nova que a população precisa ter. E moderação, porque ninguém está dizendo que não é para beber nada de álcool, para não fazer nada comer nada que é bom, né? Mas que a gente está vendo, aumentando as faixas etárias, aumenta a expectativa de vida, o câncer rapidamente vai tomar o lugar número 1 de causa de morte. Como evitar isso? Mas mesmo, com tudo que está se fazendo, com todo o progresso da ciência nessa questão, com tudo que vocês estão pesquisando, você vai estar segunda-feira em Copenhague apresentando um trabalho a respeito da pesquisa que vocês fazem aqui, né, nesse encontro europeu de oncologia clínica. Mesmo assim, com toda essa informação, ainda continua subindo e vai ser a primeira causa de morte. Isso. Vai ultrapassar coração, que é a primeira causa? Isso. Até porque faz muito tempo que se fala do coração e o coração... As pessoas têm muito mais consciência que existem problemas de coração do que câncer. Câncer é para os outros. Câncer comigo não vai acontecer. Câncer continua sendo uma palavra proibida. Eu tenho alguns amigos meus que não falam a palavra câncer. Ainda, 2016. Eles dizem aquela doença malvada, aquela doença desgraçada, aquela doença que tu sabe que eu não digo qual é. Eu fico impressionado. Então, essa falta de... vamos dizer assim, domínio público do conhecimento do que a gente pode fazer para não morrer do câncer. Porque parece que assim, todo mundo, se viver até 70, 80 anos, vai ter algum tipo
1 em cada 3 atualmente, e a tendência é subir 1 em cada 2 pessoas vai morrer disso, se viver até, não digo morrer, mas vai ter um tipo. Um tipo ou menos? Um tipo de câncer. Dentro desses tipos variados de câncer, qual é o percentual de câncer de mama nas mulheres? Hoje o Rio Grande do Sul continua. Infelizmente, com um número mais alto, né? Um número alto junto com o Rio de Janeiro. E a gente vê que da América Latina saiu essa semana desse instituição internacional que faz registro de câncer, que aqui na América Latina é Argentina, o sul do Brasil e Venezuela, que são os lugares onde tem mais câncer. Então, por que aqui? Então, esses fatores de risco que a gente fala, obesidade, sedentarismo, esses, junto com um aumento da detecção, claro, talvez antes a gente morresse por não saber do que, ou não morria de outra coisa tendo câncer de mama, por exemplo. Mas existe um aumento real, Felipe, e essa tendência a gente vê até em faixas mais jovens. Acho que o que a FEMAMA se propôs esse ano, acho que a última vez que me entrevistou, a FEMAMA tinha 30 ONGs, hoje tem 60 ONGs em todo o Brasil, 18 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Nós nos reunimos a semana passada em São Paulo e não tem outra política pública que a gente tenha que trabalhar mais forte do que essa. É acesso rápido. Nós precisamos, não é só de tecnologia, não é de uma medicina de foguete. Nós precisamos que as pessoas consigam fazer o básico e rápido. E o básico adequado. Então, o hashtag da campanha nacional esse ano é hashtag acesso já. Uhum. Nós vamos ter uma caminhada dia 23 de outubro, pela primeira vez, onde 16 capitais vão estar caminhando juntos no mesmo dia. No mesmo dia marcaram, então, várias caminhadas. Várias caminhadas. Aqui é aquela tradicional das Vitoriosas, no Parcão, aqui em Porto Alegre, às 10 da manhã. Todos estão convidados, pelo amor de Deus, tragam as suas famílias. Todo mundo de rosa. Todo mundo de rosa. É aquela vibração celebrando a vida, as que venceram, mas também homenageando as que não conseguiram. Porque existem muitas mulheres hoje em dia ainda perdendo a vida. Cresce em qual percentual essa caminhada? Quer dizer, a gente tem em Porto Alegre, agora 16, o ano passado, para você ter uma ideia de quantos fizeram, está crescendo o interesse desses estados, de outros estados? Muito. Está crescendo e principalmente essa união de esforços com uma mesma agenda política. Essa é a questão, né? A gente já fazia caminhada há muito tempo, caminhadas pacíficas, fazemos caminhadas, mas acho que o fato de vir para a rua, hoje em dia, por uma causa, ficou forte, né? E tudo isso que a gente vem vendo na política nos últimos 3, 4 anos, reforçaram essa... Eu sou um cidadão e eu estou aqui de rosa me manifestando que eu estou preocupado com isso. Então, é um recado. Se a gente pensar politicamente, eu te entrevisto desde o governo Fernando Henrique, mais ou menos, né? Vamos pensar lá. Então, atravessamos todo o governo Lula, o governo Dilma, agora estamos no governo Temer. Mudou alguma coisa do ponto de vista do Ministério da Saúde? Que é quem tem que fazer esse link nacional, dizer, olha, vamos por aqui, né? Planejar, melhor dizendo, a política de saúde? Olha, sabe que eu sou sincera, né? Bate e volta, né? É por isso que eu te perguntei. Assim, ó, descontinuidade das políticas, a gente consegue um tempo falar com o ministro e no momento de falar interagir, sociedade civil organizada com o Ministério da Saúde. Outros tempos, passa 2, 3 anos, a gente não consegue uma audiência. Então, tá difícil atualmente. Agora passamos aí um sufoco. Depois de muita pressão, nós conseguimos falar com o ministro semana retrasada, o ministro Ricardo Barros, uma pessoa gestora, uma pessoa assim muito séria, mas que eu não sei o quanto ele vai fazer
rapidamente, porque ele está montado numa área técnica muito forte de proteger o recurso do Ministério. Ou seja, estão com a chave do cofre trancada. E o governo, a prioridade do governo, inclusive, é aprovar uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, dizendo o seguinte, não vamos aumentar. Deve entrar na próxima segunda-feira em votação na Câmara dos Deputados, é o que está programando o presidente Rodrigo Maia, dizendo o seguinte, a área da saúde, inclusive agora, eles vão deslocar um pouco. Vão botar um pouco mais de dinheiro para que nos outros anos dê uma equilibrada. Mas é uma jogada de números que eles estão fazendo. Com certeza. E com o cobertor curto, a saúde também vai ser encurtada. E agora também tem alguns movimentos lá dentro, e eu acho que toda a sociedade civil deve entender isso, que nós precisamos participar, através dos nossos deputados, precisamos participar, que eles querem tirar de verba da oncologia e passar para a área básica. Meu Deus, uma coisa não pode ser ou, ela tem que ser e. Sim. Então, nós estamos acompanhando diariamente essas questões. A FEMAMA tem um grupo de experts e advogados e outras profissões que acompanham o que a gente chama de o nosso escritório de relacionamento governamental em Brasília. Às vezes a gente tem um direito garantido e ele baixa uma portaria e quer diminuir a força da lei. Isso aconteceu, está acontecendo agora, pela questão da mamografia ser, isso aí vem de Fernando Henrique, né? Mamografia é um direito de toda mulher acima dos 40 anos, lei federal, passado, 2008. O que aconteceu há 1 ano e meio atrás, por causa de uma revisão no Canadá, de um monte de coisas que não vêm ao caso para a nossa população. O que aconteceu agora? A mamografia agora ela é liberada a partir dos 50 e não dos 40. Isso é uma portaria em cima de uma lei e que a gente daí tem que... Esta situação, é até bom a gente tratar... Vamos só abrir um parênteses nessa questão. Ampliou 10 anos numa canetada o governo, um governo de uma mulher naquela época, era presidente Dilma Rousseff, por uma questão do Canadá, onde o assunto está muito mais evoluído no Brasil, os índices são muito menores que o Brasil, quer dizer, tem uma cultura toda, e aí aplica o protocolo canadense para o Brasil, que não tem nada a ver, os parâmetros são totalmente diferentes, o desenvolvimento humano e social, o IDH do Canadá é totalmente diferente em relação ao Brasil, mas não, o Canadá, aproveitaram num canetaço, pá. E tem uma coisa muito grave aí, porque o Canadá não faz o que o Brasil faz, é recomendar. Ele faz o rastreamento, ele faz busca ativa. Quando ele determina que a partir de 50 até 70, 65, aquelas mulheres são seguidas a todo tempo e mais. Se alguma coisa acontecer nesse meio tempo, é rápido acesso. Porque elas estão todas fechadas, elas estão todas num sistema de cuidado. Coisa que aqui a gente não tem. O SUS, eu sou uma grande entusiasta do SUS, mas do SUS aquele do papel, lá. O SUS que está elaborado lá. Não esse SUS que a gente vê não funcionando para todos. Ou a gente vê dificultando a regulação da doença. As mulheres, certas mulheres não têm a mínima noção ainda, depois de tudo isso, que elas podem ter câncer de mama. Ainda não entrou. Mas, para completar, quando elas conseguiram superar o medo, conseguiram detectar ou fazer a mamografia, bate no acesso a fazer a biópsia, a ir no especialista ou a chegar num serviço de referência SUS. Estamos conversando com a
médica oncologista Mayra Calef, presidente da FEMAMA, do IMAMA e também chefe de mastologia do Hospital Moinhos de Vento. 21h30 vai a um rápido intervalo comercial, volta em instantes. H 21h30 volta conversando com Mayra Calef, presidente da FEMAMA, IMAMA e chefe de mastologia do Hospital Moinhos de Vento. E agora deixa eu fazer aqui uma correção, acrescentar uma informação. Você é médica oncologista, mas você na verdade é mastologista e há uma diferença nisso. Explica a diferença, por favor. Na verdade, são duas especialidades que lidam com câncer, mas o oncologista lida com câncer em geral e ele é um médico clínico. E o mastologista é um cirurgião. O mastologista é quem geralmente faz o diagnóstico, faz a cirurgia e dentro de uma equipe multidisciplinar, ele, vamos dizer, é a primeira referência para um diagnóstico de câncer. Então, lá no hospital, que a gente tem esse grupo grande, mais de 30 pessoas trabalhando em conjunto, as coisas todas se confundem, todo mundo se mete em tudo. É muito legal, porque é uma equipe realmente multiprofissional. Então, a gente brinca, porque às vezes o onco está indicando a cirurgia, o cirurgião quer dizer qual é a químio, mas esse é o... Só tem uma pessoa... E tu estava falando há pouco dos protocolos do Hospital Moinhos de Vento, né? Só tem uma pessoa que sai ganhando com tudo isso, é o paciente. Então, essa coisa que a gente discute todos os casos, que a gente personaliza qual é o tratamento, o paciente em primeiro lugar. E eu tenho o maior orgulho de conseguir estar à frente de uma equipe tão boa e que tem produzido 80% de sobrevida a gente tem conseguido, em geral, de quem nos procura. Isso é bastante. Você deveria estar em Miami, cancelou o voo em função de um furacão, e esse furacão é uma complicação sempre, e agora vai de Porto Alegre direto para Copenhague, onde você participa na segunda-feira do Encontro Europeu de Oncologia Clínica. O que você vai apresentar lá? Uma das falas é realmente falar sobre a experiência aqui do Rio Grande do Sul no atendimento multiprofissional desses últimos 10 anos no Hospital Moinhos de Vento. E isso é uma discussão com outros grupos europeus que também fazem uma medicina, vamos dizer assim, muito enxuta. A gente faz uma medicina, protocolos internacionais bem discutidos. E a gente está conseguindo uma grande façanha, que é uma sobrevida geral, global, de quase 80% de todas as pacientes que nos procuram em câncer de mama. Isso é um dado que tem poucos lugares no Brasil, tem pouca coisa publicada do Brasil nesse sentido, mas o que tem publicado não chega a bater essa meta. Então, eu acho que é uma coisa para a gente se puxar. Nós estamos trabalhando junto com a Johns Hopkins para o melhoramento dos nossos protocolos. E tem uma coisa que agora eu quero fazer um paralelo com o que nós estávamos falando antes, que é o tempo. Uma das primeiras coisas que eu instalei lá no Moinhos, quando a gente começou, há mais de 10 anos atrás, é que o tempo corre contra o paciente com câncer. E que toda a equipe tinha que, ao redor do paciente, correr por ela. Então, certo. Essa coisa assim, porque o convênio não sei o que, a senhora passe lá para marcar tal consulta. Não. A gente faz tudo. O paciente está no centro, geralmente muito chocado, preocupado. Claro. Recebe uma notícia impactante. A família... A pessoa trava, a família trava. Trava, e aí é
essa coisa que a gente chama lá de navegação do paciente, que nós estamos querendo também trazer isso para dentro dos serviços públicos via FEMAMA. Essa navegação do paciente é fundamental. Eu não quero comparar, é claro, o atendimento que vocês têm no Moinhos, um hospital privado que atende SUS em algumas questões. Não atende. Não, na Restinga atende, né? Mas aqui é o hospital da mas eu estou dizendo que em algumas outras questões, né, tem essa situação. Os protocolos são os mesmos. Mas isso aí que eu ia te perguntar. Os protocolos são muito diferentes, como é que funciona hoje? Não, ontem fizemos uma visita lá com a vice-governadora do Paraná, que veio abrir o Outubro Rosa essa semana conosco, e foi incrível ela ver todas aquelas... a emergência, todo atendimento do Hospital da Restinga sendo feito protocolo Moinhos. E ela diz como isso é possível, porque depende muito do comprometimento. E aí a pergunta é, quando é que vai chegar a isso em todo o país? Tem alguma perspectiva? Olha, tu sonha daqui a 50 anos, é daqui a 100 anos, porque aí sim o gap é muito grande. Eu acho que tem alguns passos que nós temos que dar. Primeiro, que foi a proposta que eu fiz para o ministro Ricardo a semana passada, ministro da Saúde. Nós precisamos ter uma notificação compulsória dos casos de câncer. Vamos começar pela mama. Certo. É botar um chip na paciente que tem um dado suspeito. E nós vamos acompanhar aquela paciente até ela fazer o que ela tem que fazer. Porque, desculpe falar assim, mas se ela não fizer o que ela tem que fazer, toda a sociedade, incluindo seus familiares, mas o impacto da perda daquela pessoa é muito maior do que se imagina. Então, nós temos que ter uma consciência como sociedade brasileira que aquele ser que não está conseguindo fazer ou não está fazendo o seu cuidado da sua doença, ele vai aumentar os gastos em cofres públicos, ele vai deixar de... Sim. De contribuir, o barato vai sair caro. O barato vai sair caro. O que a gente está ignorando nesse momento vai sair caro, está saindo caro. Estão mexendo com vidas, né? Quer dizer, então não tem preço, não tem como. E as pessoas estão. E há um desperdício de energia, de dinheiro, que se houver protocolos, isso vai ser canalizado em bem da pessoa. A questão do chip, é esse que a gente está falando, né? Então, uma notificação compulsória tipo AIDS, né? AIDS. A gente sabe que todo médico que tem uma suspeita de AIDS, ele tem que entrar com um protocolo dentro da Secretaria de Saúde, e mesmo que você tenha o seu plano de saúde, o seu convênio, é SUS que cuida dessa doença. É SUS que cuida da maior parte das hepatites, das doenças, dos pacientes com certas... Agora, quem cuida do paciente com câncer? Está tudo assim, ó. Sabe, em 2013, quando a gente forçou a barra para vir a lei dos 60 dias e que veio para dizer, olha, não tem tempo de ficar na fila, vai morrer se continuar na fila, veio junto um sistema que se chamava SISCAM, Sistema de Saúde Integrado para cuidar de pacientes de câncer. O que acontece? Hoje, 3 anos depois, menos de 10% dos pacientes estão registrados nesse sistema. O Brasil inteiro foi capacitado, tudo deu certo, mas não funciona. Porque esse seria uma maneira de chip. Sim. Porque pelo sistema... Que é o que você falava há pouco do Canadá, quer dizer, há uma rastreabilidade da doença. Tal. Você sabe onde estão as pessoas doentes, sabe o que as pessoas estão recebendo de tratamento, como elas estão saindo de suas residências, indo até os médicos. Há uma informação que está acessível a todo mundo, é isso? Isso. Outra informação da semana passada, também levantamento FEMAMA. Tudo publicando. 23% das pacientes que sofrem mastectomia pelo DataSUS 2015, DataSUS é onde cobra, né? Então a gente está ali, sabe, pelas reconstruções mamárias que foram cobradas de pacientes que fizeram mastectomia, só 23% faz reconstrução. Por quê? Claro. Se é exatamente ao contrário na rede privada. Talvez menos do que 20% deixe de fazer uma reconstrução.
Informação é absolutamente necessária, é o que a gente está fazendo aqui. Mas toque é apenas uma questão lá no início, não é mais. É mamografia mesmo. Exame com médico. Exame com médico, é conversar com o seu médico, independente dele ser oncologista, mastologista. Então, vai e conversa com o seu médico, seu clínico geral. Doutor, deixe o seu médico lhe tocar. Não, isso. Essa é uma questão. A outra questão que a gente não falou, para encerrar rapidinho aqui. Homens, esse é um estado machista. As pessoas falam um pouco nisso, a gente sempre conversa nessa tecla. Homens também têm câncer de mama. É raro, mas existe. Então, também tem que se prevenir, mãe. Homem também tem câncer de mama e quando o câncer de mama acontece no homem, ele é bem avançado. Ou seja, a gente precisa fazer cirurgias bem radicais, muitas vezes tratamentos radicais e nem sempre bem sucedido. Por quê? Porque ele viu uma feridinha, sangrou o bico, ele acha que ele se machucou, que ele se bateu e ele não procura o médico. Seria tão mais fácil, a qualquer desses sinais de alerta, a gente procurar o médico. E tem mais, última coisa, se o primeiro médico não te disser, não te explicar bem o que tu tem, vai no segundo, vai no terceiro. Não te conforma com aquele... Isso não é nada. Sim. Porque talvez possa não ser. 23 de outubro, Parcão em Porto Alegre, mais 15 capitais brasileiras. Isso. Né? E está na rede FEMAMA, www.femama.org.br, todas as informações sobre as caminhadas e também as ONGs que pertencem à FEMAMA, para que você se engaje nessa luta. Sempre tem como. Claro. Um bom Outubro Rosa para você, uma boa viagem para Copenhague. Rapidinho. Rapidinho? Rapidinho, é dia 12 eu já estou chegando. Não vai nem poder aproveitar. Cidade maravilhosa, não vai nem poder aproveitar. Mas um bom encontro lá, nesse encontro europeu de oncologia clínica para você. Sucesso na tua palestra. Obrigada, muito obrigada. Conversamos nessa noite com Mayra Calef e com ela a gente encerra o programa. Muito obrigado pela sua sintonia. Tenham todos um excelente final de semana. A gente volta na próxima segunda-feira.